Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos amados, faz um tempinho que eu não entro no Face, que eu não entro nas mídias sociais para deixar uma palavra, mas hoje Deus preparou aqui um tempinho. O dia a dia bem corrido, irmãos, tanto no trabalho quanto também na obra de Deus, Estamos ali tomando conta de um trabalho ali na IPDA do bairro de Artemis. Estamos lá orando pelas almas, por todos, que Deus venha abençoar e livrar do mal, Transformar vidas e restaurar famílias, em nome de Jesus. Irmãos, vou deixar uma palavra aqui. A palavra vai ficar aí na rede social, Eu sei que o horário tá um horário já um pouco tarde, mas é a única hora que eu tive aqui para poder entrar na live, tá bom? Então nós vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus venha abençoar, Você que puder, compartilha. Tenho certeza que vai alcançar vidas. Nós vamos fazer um instante de oração. Desde já, paz do Senhor, nosso irmão Felipe, Deus te abençoe, meu amado. E nós vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus. Vou deixar uma palavra aqui, tá? Eu creio que Deus vai falar com cada irmão, com cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer um instante de oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Orem comigo, meus irmãos. Liga o teu pensamento com Deus. Soberano Deus, eterno e querido Pai, Deus de maravilha, de poder, de glória. Senhor meu Deus, nessa noite, papai, visita as almas, visita as famílias. Que a tua palavra, meu Deus, venha alcançar os corações, papai, daqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, daqueles que estão precisando de um milagre, meu Deus, daqueles que estão precisando da cura, da libertação, Pai amado, do favor divino de Deus, das bênçãos do Senhor. Oh, Pai amado, santo, dar a vitória. Jesus, direciona as minhas palavras, Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, Pai. Senhor, meu Deus, a glória é só para o Senhor. Dar a vitória, papai querido, fala conosco. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Irmãos, abram suas Bíblias aí, você que tiver sua Bíblia aí, em Marcos 4:35, palavra muito conhecida, meus irmãos, mas a palavra de Deus se renova e eu creio que Jesus, glória a Deus, aleluia, vai falar com você, Jesus vai direcionar. Amém? A palavra é: Jesus acalma a tempestade. Vai dizer assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais um instantinho, pedir para Deus. Jesus, fala conosco. Que a tua palavra, Pai amado, venha a ser prego bem fixado nesta noite. Diminua eu, papai querido, e que depois dessa palavra ninguém venha lembrar do irmão Tiago, mas toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração seja dada a Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós entramos nessa palavra, glória a Deus, aleluia, no livro de Marcos, meus irmãos, nós vamos ver ali um momento ali de grande tempestade, de grande luta. E nós sabemos que nos dias atuais são dias difíceis, meus irmãos. Mas não pense você que a luta ela vem só para o crente. Não, a luta ela vem para todos. A luta, meus amados e queridos irmãos, ela vem para todos, porque todos estão sujeitos às mesmas provações. Tanto crente quanto descrente.
Você pode ver que o que chama atenção no início desse texto é que foi Jesus que falou para eles passarem para a outra banda, né? Tendo chegado à tarde, Jesus disse, olha, passemos para a outra banda. Foi Jesus que os chamou para fazer aquela trajetória. Mas no meio daquela trajetória veio lutas. No meio daquela trajetória veio dificuldades, veio provações. O que mostra que mesmo você caminhando com Jesus, você vai passar luta e você vai passar provações. Esse vídeo vai chegar até pessoas que falou ontem ou antes de ontem ou pensou e disse assim, Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor não está vendo as minhas lutas e provações. Parece que o Senhor não ouve a minha oração. Parece que o Senhor não vai me socorrer. Mas na verdade, meus irmãos, provações todos nós passamos. Provações, claro que umas maiores, outras menores, mas faz parte da vida do crente, faz parte do trajeto no Evangelho. O Evangelho não tem, nenhum lugar da Bíblia está escrito que você não vai passar provações. Não existe isso, né? Ao contrário, Jesus fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós sabemos que o mundo, as lutas vêm, a batalha ela é travada para quem quer ir morar no céu, né, meus irmãos? Nós sabemos que uma criança, quando ela está no ventre da mãe, ela sente paz, e ali ela está ali acomodada, quietinha, ela sente paz, mas quando ela sai para fora, quando ela sai para o mundo, então ela entra num mundo tribuloso, um mundo cheio de barulho, um mundo cheio de situações aonde ela chora, né? Ela toma um tapinha já ali porque tem que chorar. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Então, meus irmãos, provações todos nós passamos. Provações e lutas, elas vêm na vida de todos, né? Glória a Deus, aleluia. Você vai ver que na mensagem, quando o vento ele atinge o barco, a Bíblia vai dizer que havia ao redor outros barquinhos, né? Havia o barco que Jesus estava e havia ao redor outros barquinhos. Mas você vai ver que o vento vem sobre todos, meus irmãos. Olha o que nós estamos vendo sobre a terra. Esse mal que está sobre a terra, né? As enfermidades, eles estão vindo, está vindo sobre todos, meus irmãos. Está vindo sobre o crente e sobre o descrente. Mas nós temos que crer e confiar que aonde Jesus está no barco, o barco não afunda, meus irmãos. Aonde Jesus está no barco, você tem a esperança de clamar a Deus e você pedir, e o Senhor que tem poder mandar o vento se aquietar e o mar se acalmar, e tudo se acalme e a bonança, porque o nosso Deus tem muito poder. Entende, meus irmãos? Então, esse evangelho de rosas não existe. Esse evangelho que não passa luta, que não passa prova, que é só rosas, né? Um mar de rosas sem espinhos, não existe, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a lutas e provações, mas Jesus vai dar vitória para quem serve a Ele. Jesus vai cuidar de nós. Se Jesus estiver no barco, Ele tem poder para mandar o vento se aquietar e o mar se calar. Né, meus irmãos? O problema é que a nossa fé é pequena. Você vê que quando eles foram acordar o mestre, né? Quando eles foram acordar Jesus, a primeira coisa que Jesus falou assim, por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Né? Por que sois tão tímidos? Por que vocês não repreenderam o vento? Por que vocês não falaram em nome de Jesus, mar, se aquieta? Pelo sangue de Jesus, porque há autoridade na palavra e no nome de Jesus. Mas a nossa fé muitas das vezes é pequena. No meio das provações nós se desesperamos e às vezes não temos ali realmente, a nossa fé ela se abala com muita facilidade, né, meus irmãos? Nós precisamos ter mais fé, né, meus irmãos? Nós precisamos sentir a paz do Senhor, mas a paz que Jesus quer nos dar é aquela paz, glória a Deus, que Pedro, quando ele foi preso, Pedro ele tinha sido preso, no outro dia ele ia ser executado, meus irmãos. Porque Pedro ali, Herodes queria, né, como um troféu, queria ali matar Pedro na frente das pessoas para poder agradar os judeus, os fariseus e os saduceus que eram contra o evangelho de Cristo, né, meus irmãos? Então ali eles queriam, de alguma forma, mas quando eles prendem Pedro, quando Pedro está preso, Pedro está na prisão, algemado, com soldados ao seu lado, né, meus irmãos? E qual seria a sua reação, sabendo que no outro dia, Pedro sabia que no outro dia ele seria executado. Pedro sabia que no outro dia, ele perderia a sua vida,
né, meus irmãos? Pedro sabia. Mas Pedro, meus irmãos, ele não se desesperou, Pedro não gritou por socorro, Pedro não entrou em pânico, não. A Bíblia vai dizer que Pedro dormiu um sono profundo. Quem é que consegue, meu irmão e minha irmã, dormir numa situação dessa? Se fosse nós, com certeza nos desesperaria, com certeza nós falávamos: Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está vendo as provas que eu estou passando, as lutas que eu estou passando, Senhor, o Senhor não vai me socorrer. Como os discípulos fizeram naquele momento que estavam ali no barco. Mas Pedro, quando ali ele já estava cheio do Espírito Santo, já tinha sido batizado em Atos 2. Então Pedro, cheio de Deus, mesmo ele estando preso e sabendo que no outro dia ele ia morrer, ele deita e dorme um sono profundo. Olha a paz que esse homem sentia. Você não vai encontrar essa paz em nenhum lugar, minha irmã. O mundo só vai te trazer tribulações, agonias, angústias, provações. Você está procurando a paz no mundo, o mundo não tem paz. O mundo é tribuloso, o mundo é cheio de guerras, o mundo é cheio de maldade, de malícia, de oportunismo. O mundo é cheio, meus irmãos, de tristezas, de angústias. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão procurando a felicidade no mundo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar a felicidade no mundo, você só vai sofrer, só vai quebrar a cara. Você só vai se decepcionar no mundo. Porque o mundo, irmão, jaz do maligno. O mundo, glória a Deus, já se corrompeu de uma forma aonde traz tribulações e não paz. Mas se você quiser sentir paz, se você quiser sentir a verdadeira alegria, se você quiser sentir realmente ali, se você quiser ter uma vida que você vai dormir bem, que você vai se sentir bem, que você vai sentir alegria, que você vai sentir a paz do Senhor Jesus, não tem jeito, é só na presença de Deus. Né? Não adianta nós querer retroceder, nós querer voltar para trás, meus irmãos. Não adianta, glória a Deus, aleluia. A paz que Jesus dá, o mundo não dá. Olha Pedro. Pedro estava à beira da morte, Pedro estava algemado, meus irmãos. Pedro estava ao ponto de ser executado no outro dia. Iam matar ele. Qualquer um de nós se desesperaria, choraria, clamaria a Deus. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu um sono profundo. Quer dizer, Pedro tinha certeza que Deus era na vida dele, que Deus ia salvar ele. E ainda que ele partisse dessa terra, ele iria para o céu, meus irmãos. Pedro tinha convicção do Deus que ele servia, que era com ele. Então ele deitou e dormiu. Ele falou: estou nas mãos do Senhor. Né? Olha o mal que está vindo sobre a terra. Nós estamos nas mãos do Senhor, meus irmãos. Se Deus não guardar, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Tem gente tentando edificar a casa, tentando edificar as coisas. Sem Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, né? A Bíblia está dizendo: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós estamos ali pastoreando a igreja lá em Artemis, pela misericórdia de Deus. Estou lá fazendo a obra de Deus. Deus me deu ali um trabalho em minhas mãos, graças a Deus, ali na igreja Deus de Amor. Estou muito feliz fazendo a obra, né? Hoje fomos fazer visita. A gente está orando pelas almas, a gente está clamando, estamos buscando, né? Ir de encontro com as almas nos trabalhos. Vamos fazer evangelismo lá também. Mais para frente fazer culto na praça, né, meus irmãos? Mas a Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Portanto, nem o que planta, nem o que colhe é alguma coisa, mas sim aquele que dá o crescimento. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, irmãos, se Jesus não der crescimento, se Jesus não der vitória, se o Senhor não mandar a tempestade se acalmar, o vento se aquietar, irmão, fica difícil. Quem somos nós? Nós somos ser humano. O que a gente pode fazer, o que a gente consegue resolver, nós vamos fazer, nós vamos resolver. O que tiver no nosso alcance, irmãos, nós vamos fazer. Mas tem muita coisa que foge do nosso alcance. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas foge muitas das vezes da nossa capacidade. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Então não há outro caminho, não há outra trajetória. Mas o evangelho, meus irmãos, é um evangelho, glória a Deus, aleluia, de provações. O evangelho é, olha só a passagem que nós lemos. E Jesus, chegando à tarde, disse para eles: passamos para outra banda. E eles pegaram o barco e foram, foi Jesus que mandou.
mas no meio veio a tempestade. Jesus poderia ter impedido que a tempestade viesse? Poderia. Deus tem todo o poder. Quando a tempestade vem no meio da trajetória, no meio do caminho, Jesus poderia ter impedido que a tempestade viesse? Claro que poderia. O nosso Deus tem todo o poder. Mas no meio, por que Jesus permite que veio tempestade? Por que Jesus permite que venha a prova sobre a vida do crente? Por que Jesus permite que... Glória a Deus, meus irmãos. Que nós passamos por momentos, muitas das vezes, de dificuldade, de lutas e de provações. Sabe por que Deus permite? Sabe por que Deus permite, meus irmãos? Porque lá na frente isso vai servir de testemunho. Quando essa aprovação passar, quando você vencer e sair do outro lado desse mar, né? Porque Deus tem poder para abrir o mar para você passar, para, né, ajudar você a vencer essas provações, né? Para remover esse monte, para derrubar esse gigante que tenta se levantar contra a tua vida. Deus tem poder para fazer, meus irmãos. Então você vai passar do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Mas por que, irmão Tiago, Deus permite tantas provações na vida dos crentes, irmão? Deus permite porque nós temos que ter testemunho, nós temos que ter raiz, nós temos que ter uma trajetória. Nós temos que ter, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, algo para contar lá na frente. Nós temos que ter experiências de vida para que nós possamos lá na frente estender as mãos para as pessoas, né? Mas irmão, Deus não está me vendo, por que Deus permite eu passar tantas coisas? Parece que Deus não me ouve, parece que a minha vida para Deus não tem importância. Tem importância sim, minha irmã. Tem importância sim, Jesus te ama. Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar. Mas irmão, se Jesus me ama, por que está permitindo eu passar tanta provação, tanta guerra, tanta luta? Porque você tem que perseverar com Jesus, porque lá na frente você vai cantar o hino da vitória e de repente vai chegar pessoas até você desesperadas, passando por situações a qual você já passou. Então você vai ter uma palavra para falar para aquela pessoa. Você vai falar, olha, eu já passei por isso. Fica firme com Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Tossindo um pouco. Né, meu irmão? Mas acontece, né? Fica firme com Jesus. Você vai falar para ela, olha, fica firme com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, que Deus vai te dar vitória. Deus me deu vitória, eu venci, eu tô aqui, eu tô de pé. Glória a Deus, aleluia. Tem até um louvor, né? Que veio na minha mente agora. Eu sei que vai falar com pessoas. Tem aquele louvor, né, que fala assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, não é verdade? Quando vê você na bênção vão se arrepender. Então, quer dizer, minha garganta tá meio ruim, né, meus irmãos? Mas, irmãos, provação na vida do crente, ela tem um tempo determinado e ela passa. Deserto não é para sempre. Só quem fica dando volta no deserto 40 anos são os rebeldes. Amém? Quem está na rebeldia, ele vai ficar dando volta no deserto 40 anos, 50 anos, porque ele não vai passar na prova, então ele vai ficar dando volta. Não é assim na escola? Quando você chega em determinadas matérias na escola, se você não passar, você reprova e fica no mesmo ano. Você fica ali da mesma forma, porque você não passou pela prova. Mas se você passar pela prova, você vai passar daquele estágio, vai cantar o hino da vitória e a sua vida anda. Glória a Deus, deserto não é para sempre, meu irmão. Provações, não é só o crente que passa provações. Passa o crente, passa o descrente. A diferença, como diz na palavra, é se Jesus está no barco ou não. Se Jesus está no barco da tua vida ou não. Se você está servindo a Deus ou não, porque Deus tem poder para te dar vitória. Deus tem poder para acalmar esse vento, para mandar o mar se aquietar e se calar, meus irmãos. Os discípulos ali se assustaram, falou, quem é este? Oh, glória a Jesus, quem é esse? Aleluias. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse, meu irmão? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus, glória a Deus, aleluia. Ali que veio, o verbo que se fez carne, que se esvaziou de si mesmo e sofreu nessa terra por mim e por você. E tem poder para te dar vitória, para derrotar esse gigante que está se levantando contra a sua vida. Mas você tem que perseverar na presença de Deus. Porque aquele que persevera, o diabo cai. O diabo cai, o inimigo é derrotado pelo sangue de Jesus. Quem é o teu Deus? Teu Deus é aquele que mediu o oceano com o punho. Já imaginou o tamanho dos oceanos? Deus mediu com o punho. Isaías vai dizer que ele mediu o pó da terra na balança. Deus mediu o pó da terra na balancinha.
A Bíblia vai dizer que as nações para ele são como uma gota no fundo de um balde, como coisa pequeniníssima. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer: o céu, seu trono, e a terra, o estrado dos seus pés. Sabe o que é o estrado dos pés? É um tapetinho que os reis usavam para massagear os pés. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Não há nada que o teu Deus não possa fazer. Não há nada que o teu Deus não possa agir. Só basta você perseverar na presença de Deus. Ah, mas eu passo muita prova, eu passo muita luta, meu irmão. Jesus não falou que que você não ia passar prova. Não tem nenhum lugar na Bíblia escrito que o crente não vai passar prova. Esse evangelho de rosas que o crente não passa nada, que é só vitória, 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 vitória. Meus irmãos, isso é uma ilusão, isso é um engano. Como o evangelho da prosperidade é um engano. Porque dinheiro não tem nada a ver com salvação. Deus pode abençoar a sua vida? Pode. Deus pode deixar você rico, se Deus quiser, Deus pode. Mas tem pessoa que se Deus deixar ele bem sucedido, rico, ele não vai mais para a igreja, ele vai viver na praia, na nudez. Ele não vai mais para a igreja, ele vai viver na balada, ele vai largar Jesus, vai viver viajando. Ele não vai mais querer saber de Jesus. Entende? Não é todo mundo que Deus pode abençoar, meus irmãos. Deus tem sabedoria. Uma certa vez, um rapaz na cadeira de roda perguntou para o pastor Cícero, ali meu pai, perguntou: pastor, nós congregamos numa igreja onde muitos paralíticos andaram, por que eu não ando? Por que Jesus não me cura? É uma pergunta difícil de responder. E ali o pastor foi orar e Deus falou com ele, falou: porque se eu curar ele, ele volta para o crime, ele volta para o tráfico, ele volta para o mundo, ele volta para a prostituição. Entendeu? Então, meus irmãos, então entenda que Deus vai fazer o que é melhor para nós. Se você de repente está sofrendo, a prova está demorando, se você está sendo fiel, então Deus está te provando, você vai vencer. Mesmo que você tenha pegado a prova com a mão, mas se você for fiel, Deus vai ter misericórdia de você. E uma hora você vai vencer. Agora, se você sair dos caminhos do Senhor, fica mais difícil, não vai resolver nada. Persevera na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Persevera na presença do Senhor, que Deus vai te dar a vitória. Perseverança é muito importante, meus irmãos, né? Glória a Deus. Esforce-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, diz a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Mas provações, todos nós passamos, meus irmãos. O sol não nasce só para mim porque eu sou crente. O irmão Tiago é crente, homem de Deus, então o sol só nasce para mim? Não, o sol nasce para todos. A chuva não chove só na minha casa porque eu sou crente, a chuva também chove na casa de todos. Deus manda a chuva para todos. Olha como que Deus é bom. Deus manda a chuva para o justo, para o injusto, para o ímpio e para o fiel. Glória a Deus, aleluia. Então todas as coisas, nós estamos sujeitos a todas as coisas de provações, de provas, de luta, de desemprego, de até enfermidades, irmãos, todos estão sujeitos a passar. A diferença é que se Jesus está no barco da tua vida, Deus vai te dar a vitória, Deus vai cuidar de você. A morte não tem poder sobre a sua vida, inveja não tem poder sobre a sua vida. A gente vê hoje um monte de crente com medo do diabo. Ai, porque vão fazer macumba contra mim, estão com inveja contra a minha vida, irmão. Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou, diz a palavra de Deus. Oribe cantou becalabacépia. Reci mandou becácia. Não tem como, meus irmãos, amaldiçoar o que Deus abençoou. Balaão tentou. Ali pela oferta de Balaque, subiu lá no monte, tentou amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, saía a bênção da boca dele. Deus não permitiu ele amaldiçoar. Ninguém pode, meus irmãos, amaldiçoar o que Deus abençoou. Se Deus abençoou a tua vida, se Deus abençoou a minha vida, se o Espírito de Deus deu graça e nos deu a bênção, nos deu a sabedoria e nos deu a presença, ninguém pode amaldiçoar a tua vida. Macumba não pega em crente, inveja não pega em crente, olho grande não pega em crente. Irmãos, para com isso, tem pessoa com medo. Ai, mas estão com inveja contra a minha vida. Se você for fiel, Satanás vai cair por terra. E nós seremos vitoriosos, meus irmãos. Mais do que vencedores, não porque somos bons, quem somos nós, né? Meros mortais, pecadores, mas nós temos um Deus poderoso. Glória a Deus, nosso irmão Roberto, a paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus aí, ó, um irmão que, praticamente um dos irmãos ali que Deus usou para me trazer para Cristo. Glória a Jesus, né? Eternamente grato pelo nosso irmão. Irmãos, provações, todos nós estamos sujeitos a passar, né? Eclesiastes vai dizer, meus irmãos, que nós estamos sujeitos às mesmas lutas, às mesmas provações.
né? O próprio Paulo sofreu de uma enfermidade, um espinho na carne, né? E ele pediu para que Deus tirasse esse espinho na carne, orou 3 vezes. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Entende, meus irmãos? Deus podia curar Paulo? Claro que podia curar Paulo, mas por algum... Perdão, meus irmãos, um pouquinho de tosse. Mas por algum motivo, Deus não curou. Entende, meus irmãos? Deus não curou, mas Deus usou Paulo para curar muitas pessoas. Então, olha como que situação, não é verdade? Então nós vemos, meus irmãos, glória a Deus, que a sabedoria de Deus, o evangelho de Cristo é focado em vida eterna, meus amados. E a trajetória do crente tem sim lutas e provações. Os irmãos aí, eu tô vendo irmãos experientes aí na live, nosso irmão Alex, glória a Deus, nosso irmão Roberto, nosso irmão Carmelinho ali, parece que tá ali também. Glória a Deus, aleluia, né? Então, meus irmãos, entenda, meus irmãos, que para esses irmãos chegarem aonde chegou, para nós chegar, foi uma trajetória, foi um processo. E nesse processo passamos tantas lutas, né, irmão Márcio? Quantas lágrimas, quantos momentos de dificuldade, de joelho dobrado, de jejum, de oração. Mas nós cantamos o hino da vitória. Nós cantamos o hino da vitória, meus irmãos. Porque, meus irmãos, eu passei muitas guerras, mas Deus me deu vitória em todas elas. E eu estou de pé pregando o evangelho de Cristo. E você, meu irmão, está de pé, passou pela prova, passou pela luta, e está caminhando com Jesus. Mas esse evangelho que ensinaram, que tem pessoa ensinando que não passa nada, não existe, meus irmãos. Não existe. Quantas pessoas vai para, né? A pessoa, ela vai muitas das vezes para a igreja e falam para ela, não, agora acabou a prova, você não passa mais nada. E de repente vem tantas lutas sobre a vida dela e ela acaba esmorecendo na fé, parando, porque ela pensa assim, nossa, mas me falaram que eu não ia passar nada, me falaram que eu ia, que agora, e parece que está piorando. Não é que está piorando, agora você é servo de Deus, está no exército de Jeová, você vai morar no céu, onde Satanás não pode mais morar, né? Porque ele já está condenado. Então o inimigo, que era um querubim ungido, cheio de pedras preciosas, caiu lá do céu, tomou uma surra lá, está aqui na terra, e logo chegar o dia do juízo dele, ele fica furioso, porque ele sendo um querubim não pode mais morar no céu, e nós sendo pecadores e falhos, nós vamos morar no céu, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Entende? Então a fúria de Satanás contra a vida dos crentes. Mas nós vamos vencer, meus irmãos. Né? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus tem poder para te dar a vitória. Entende? Então, meus irmãos, como nós lemos ali, Jesus apazigua a tempestade. Eu quero encerrar dizendo que vai vir dias difíceis sobre a terra. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos vivendo o final do princípio de dores para a entrada de grande tribulação. E aqui não vou entrar numa discussão escatológica, porque muitos irmãos acreditam, não, nós seremos arrebatados, não vamos passar por determinadas tribulações e tal. Outros acreditam que irá passar por uma parte, outros acreditam que irá passar por tudo, enfim. Cada um tem a sua linhagem escatológica, né, de que orou, de que leu Bíblia e de que acredita. Mas a verdade, meus irmãos, é que o que nós estamos vendo sobre a terra, né, meus irmãos, já são ali os princípios de dores. E a Bíblia diz que daqui para frente vai estreitar na terra. As coisas vão estreitar, meus irmãos, né? Ah, misericórdia, irmão Tiago, vai estreitar, mas já está uma guerra, já está uma luta. A Bíblia diz que vai estreitar, meus irmãos. Princípio de dores, está comparando com as dores de parto de uma mulher grávida. As dores de uma mulher grávida, ela aumenta ou ela diminui? Meus irmãos amados, ela aumenta. Né? As dores de uma mulher grávida, ela vai aumentando as contrações, aumentando a intensidade, até que a bolsa se rompe e a criança nasce. Então, quando a Bíblia compara o princípio de dores, a Bíblia está falando que virão dias de provações, e quando os princípios de dores, os sinais começarem a acontecer, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, como nós estamos vendo, princípio de dores. Então vai acontecer o quê? Vai estreitar. Daqui para frente vai estreitar, meus irmãos. E nós temos que estar com Jesus. Porque aquele que estiver firme com Jesus, Deus vai cuidar de nós. Nós estamos, meus irmãos,
Nós estamos nas mãos do Senhor. A minha família está nas mãos do Senhor. A tua família está nas mãos do Senhor. Nós estamos guardados, irmão Márcio. Nós estamos guardados, irmão Roberto. A nossa família. A morte não tem poder sobre a vida do crente. Ah, irmão Tiago, mas quantos crentes morreu? Quantos crentes partiu? O crente não pode morrer. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Jesus venceu o inferno e a morte. Se um dia eu sair do corpo, os anjos do Senhor virão me buscar. Os anjos do Senhor virão me buscar e eu irei morar com o meu Pai. Glória a Deus, aleluia. A morte não tem poder sobre a vida do crente. O crente não morre, o crente tem vida eterna, meus irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Você que está no mundo, meus irmãos, vem para Jesus. Já é princípio da dores, já é entrada de grande tribulação. Em breve o nosso mestre virá buscar a igreja do Senhor, mas nessa terra as coisas vão estreitar mais e mais, meus irmãos. Vão estreitar mais e mais. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de Jesus, meus amados, né? Vem dias difíceis sobre a terra e nós precisamos estar com o Senhor. Porque se você estiver com o Senhor, meus irmãos, pode vir o que vier. Você vai sentir paz. Você vai dormir bem. Deus vai cuidar de você. Você não vê, glória a Deus, aleluia, ali que o barco balançava, parecia que ia afundar. Jesus estava dormindo com a cabeça na almofada. Olha a tranquilidade do Mestre. Tem todo o poder. Tem todo o poder. Glória a Deus, aleluia. Olha a tranquilidade do apóstolo Pedro, amarrado, vai ser executado no outro dia. Herodes, que é a cabeça dele, e ele deita e dorme um sono profundo. Por quê? Porque ele sabe quem está na vida dele. Ele conhece o Deus que está guardando ele. Ele sabe que a morte não pode tocar se Deus não permitir. Glória a Deus. E o crente tem a vida eterna, meus irmãos. Glória a Deus. Pessoas às vezes se entristecem. Eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, mas se ele estava servindo a Deus, ele está num bom lugar. Tem vida eterna. Tem vida eterna, glória a Deus, aleluia. Né? Tem um louvor bem antigo, minha mãe escutava no vinil, meus irmãos, que fala assim: não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque a morte não é o fim. Oh glória, né? Assim, meus irmãos? Nós temos morada no céu, o nome escrito no livro da vida. E quando nós sair do corpo, um dia eu vou sair do corpo, irmão, não vou ficar para semente nessa terra. O dia que eu sair do corpo, eu creio, meus irmãos, se continuar firme, que eu verei os anjos do Senhor vindo me buscar para me encontrar com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas se você que está me ouvindo, se você sair do corpo e não estiver com Jesus, meus irmãos, os demônios virão te buscar e te levarão para o Hades, aonde aquele homem rico, na parábola do rico e do Lázaro, estava ali, né, meus irmãos, ardendo ali no calor, ali, com as chamas, né, implorando por uma gota de água tocasse a sua língua de tanta sede e tormento, né, meus irmãos? Então não adianta, é dois caminhos. Ou serve a Deus ou a Mamon. Ou tá com Jesus ou não tá, meus irmãos. Glória a Deus. Claro que é Deus quem convence, é Deus quem capacita, é Deus quem, é o Espírito Santo de Deus que direciona, né, meus irmãos? Tem pessoa que ele vai na igreja hoje e uma semana depois ele tá liberto. Tem pessoa que demora meses, né? Que tem mais dificuldade. E nós temos que continuar ensinando, continuar perseverando com esses irmãos para que eles venham ser totalmente libertos, com muito amor, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui para estender as mãos para ajudar. Eu peço a oração de todos os irmãos pela minha vida, pela minha família. Estarei orando por todos vocês também, meus amados, tá bom? E nós pedimos a oração dos irmãos que nós vamos morar em Sião todos juntos. Lá não tem placa de igreja não, meus irmãos. Glória a Deus, né? Lá entra os fiéis, né? Entra aqueles que amam Jesus realmente, que vivem o evangelho da verdade, né, meus irmãos? E eu creio que lá terão irmãos de muitos ministérios. E eu quero estar lá para abraçar cada um deles, glória a Deus, aleluia, né, meus irmãos? Porque a placa, né, meus irmãos, ela é vamos dizer assim, é uma lei governamental, né? Que a igreja tem que ter CNPJ, tem que ter cadastro, né? Então todas as igrejas têm que ter um registro, né, perante o governo, né, meus irmãos? Mas qual era a igreja de Jesus?
Qual era a igreja, né, meus irmãos? Dos apóstolos, né? Glória a Deus. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, né, de Pedro. Outro dizia que era, enfim, de Apolo. Glória a Deus. Mas quem é Pedro? Quem é Apolo? Oh, glória. Quem é Paulo? Se não ministros, glória a Deus, a qual o Espírito Santo instituiu, a qual Deus instituiu para pregar o Evangelho. Quem sou eu, meus irmãos? Glória a Deus, a não ser um ministro do Evangelho. Nós somos ministros, meus amados. Ministros do Evangelho de Cristo. Isso é um privilégio para nós. Mas qual é a placa? Né? Qual era a placa da Igreja de Jesus? A igreja mais antiga, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, do Brasil, a igreja protestante mais antiga do Brasil, tem 120 anos, 115 anos, né? E há 2000 anos atrás já se pregava o evangelho do reino, né? E qual era a placa? Glória a Deus, né? Se alguém acredita que só a placa da igreja dele salva, mas a igreja dele só tem 120 anos, então antes da igreja dele existir ninguém foi salvo? Durante 1880 anos ninguém salvou, porque não existia a placa da tua igreja, nem da minha, né? Então, meus irmãos, deixamos de ser menino na fé e sejamos maduros na fé, entendendo que o céu vai entrar os fiéis, os que obedecem, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que vivem em santificação de espírito, alma e corpo, amém? Porque sem santificação ninguém verá a Deus, né, meus irmãos? O amor ao próximo, né? Estender a mão para quem está caído, porque jogar pedra, meus irmãos, né? Jogar pedra em quem está caído é covardia, não é verdade? Uma pessoa está caída, está parada, se apedrejar ele, meus irmãos, isso não se faz, é covardia, né? Estenda as mãos para ele, tenta levantar ele, ore por ele, jejue por ele. Glória a Deus, e você vai agradar a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração aqui para encerrar, senão não paro mais de pregar, né, meus irmãos? Vai até a madrugada aí, tá bom? Então peço perdão para os inscritos do meu canal no YouTube. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, irmãos. O canal é para Jesus, né? Chama Canal Sentido da Vida. Estamos lá com 470, eu acho, inscritos, né? Então se inscreve lá, só colocar lá no YouTube Canal Sentido da Vida. Eu sempre coloco pregações, coloco uma palavrinha lá, né? Mas eu não estou tendo muito tempo agora porque estou muito ocupado, trabalhando e pastoreando a igreja também. Então agradeço a todos os irmãos que ouviram aí a palavra. Espero que Deus tenha falado com vocês, tá bom? Ficar firme com Jesus, porque vem lutas, vem provações, mas Deus é conosco, né? Deus tem todo o poder. Estamos debaixo das asas do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, né, meus irmãos? Liga o teu pensamento com Deus. Ore comigo aí onde você estiver. Senhor Jesus, Pai amado, glorioso. Senhor meu Deus, eu espero que essa palavra, Senhor meu Deus, nesse breve momento, venha ter renovado a fé de pessoas que me ouvem, Pai amado. Creio que não eu, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ó Jesus maravilhoso, eterno e santo, cobre com teu sangue a cada família, a cada lar, a cada vida, Senhor. E que o Senhor possa, Pai amado, abençoar esses lares, livrar do mal, da fúria do adversário, da fúria do inimigo, cobrindo com teu sangue, Papai querido. Senhor meu Deus, visita, Pai amado, toda a família, as crianças, os idosos, dando vitória em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor meu Deus, e abençoe essas vidas, que eles possam perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Então fica com essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, Madriele, paz do Senhor. Faz uma visita para nós qualquer hora lá em Artemis, lá, tá bom? Estamos lá na Igreja Deus e Amor lá de Artemis. Glória a Deus, aleluia, pregando a palavra de Deus, né? Os irmãos que quiserem nos visitar, irmãos, tá bom? Os irmãos, eu tô meio sumido aqui da região, porque tô pastoreando uma igreja, então estamos lá no bairro de Artemis, tá? Igreja Deus e Amor. Quem quiser nos visitar, estão todos convidados, estamos lá pregando a palavra de Deus e orando por todos, tá? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.